lidar com algumas situações do Evangelho referente a algumas citações que são realizadas no momento do estudo. E essas citações nós não teríamos como estar comprovando a veracidade. Como lidar com isso? Sim, é muito interessante a pergunta. A gente pede para a pessoa a fonte e a gente coloca claramente. O facilitador, ele pode dizer, não conheço essa fonte, fica na responsabilidade do fulano que citou e de vocês examinarem se é válido ou não é válido, porque eu não conheço a fonte. E aí guardar para pesquisar durante a semana. Na outra semana, então, pode voltar ao assunto e dizer, olha, houve uma citação, não é? Aqui na semana passada foi tal, o autor colocado aqui, não é? Realmente é um trabalhador espírita e tal, a gente pode confiar, a gente recomenda. Agora, se não é, vai dizer, olha, houve uma citação, não é? Não vou dizer o nome de autor, nem nada disso, né? Não é pessoal que a gente está falando, mas ele não segue a orientação de Kardec. Então, fica aí a critério de vocês, né? E pedimos aos nossos participantes que, por favor, antes de colocarem as suas contribuições e fazer citações, que verifiquem se a pessoa, de fato, contribui para a proposta espírita. Porque se não contribui, melhor não trazer para não perturbar, não é? Aqui o estudo ou dificultar o entendimento das pessoas. Para que também os participantes se façam responsáveis. Porque, às vezes, entra o perturbador. Lá, na Revista Espírita de dezembro de 63, onde está o artigo que a gente falou dos períodos do Espiritismo, tem também uma mensagem de Erasto, porque naquele momento, em 63, o Espiritismo estava vivendo o período da luta, que tinha começado em 61, com o Alto de Fé de Barcelona. E os ataques externos eram uma coisa impressionante. E então Erasto alerta o movimento espírita, dizendo que aquela luta externa estava se tornando uma luta intestina, uma luta interna, porque os que estavam atacando o espiritismo, vendo que não surtia efeito, ao contrário, as pessoas queriam saber do que se tratava e ao ler o espiritismo se tornavam espíritas, então elas chegaram à conclusão de que tinha que entrar nos grupos espíritas. E de dentro propor temas como política, religião, e criar a ideia de que o meu centro é melhor do que o seu. Isso, encarnados e desencarnados, a gente agrega. Será que isso acontece hoje? Continua acontecendo. Então, pode acontecer, até as pessoas às vezes não estão nem se dando conta disso. Ela está participando lá, vem o espírito das trevas e sugere, ela, pum, coloca a coisa que vai criar dissensão, vai criar distração, a gente vai sair do roteiro, vai começar a seguir esses doidivanas aí que utilizam o movimento espírita para se projetar. E tem isso? Tem, infelizmente tem, mas é uma obrigação nossa a gente saber, não é, o que nós estamos aceitando ou não. E até atenção aqui para isso, viu, Wagner, para fechar a questão, é que nós somos seguidores do Cristo e não seguidores uns dos outros. Cuidado com essa história de internet, que eu sigo você, você me segue, e vai essa história toda aí, a gente segue a pessoa, tem não sei quantos mil seguidores, até começa a fazer dinheiro com isso, porque tem, né, como monetizar, e essa coisa toda. Então, muito cuidado com essas situações, porque nós somos seguidores do Cristo, e não os dos outros. Carlos, bom dia. Bom dia. Como sempre, um prazer ouvir o senhor, viu? Satisfação. Ô, Carlos, na verdade, não vem uma forma de pergunta, está pedindo uma orientação ao senhor. O que o senhor nos diz quando não há interesse do público frequentador da casa, não tem interesse de estudar, principalmente o ESG? E se esse grupo, e se esse estudo foi oferecido para o grupo social da casa, aquela assistência social que a casa oferece, se houve interesse nesse público, lembrando que esse público, a maioria são 50 a mais, e não tem, são a maioria analfabetos. O que o senhor nos orienta nesse sentido? A gente não gostaria de perder esse público, mas qual é a metodologia que poderia ser usada? Muito bem. As palestras públicas para esse público, todas elas têm que se converter
em uma ação repetitiva da importância do estudo do Espiritismo. E trazer elementos. Comentar que Kardec era pedagogo, que ele criou uma doutrina de educação, que a gente não pode se educar sem conhecer. Se as pessoas do local têm dificuldade de ler, então tem que criar a leitura com eles, não é? Poucos vão aparecer, mas se aparecer 2 ou 3, nós já estamos ganhando. Ler junto, a ensinar as pessoas a interpretar. Se o local é assim e tem alguma escola, incentivar as pessoas a fazerem alfabetização. Se não tem escola, o centro, então, que está na comunidade, precisa servir a comunidade. Cabe a ele buscar a prefeitura para ver de que forma pode ter, não é, o auxílio da prefeitura, que ela tem elementos para isso, para poder, então, instalar um curso de alfabetização. Às vezes o centro cede o local se ele tem, não é, para que o município faça. A FEB tem um trabalho desses no local, se chama Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. E é uma escola primária, não é? E que ali, com o tempo, está surgindo um centro espírita. Então, veja o que acontece, gente. É importante que a gente não inclua, vamos prestar atenção, a palavra, a gente respeita a palavra, respeita o que o mundo nos coloca, porque fala muito em inclusão, e fica parecendo que se a gente não faz inclusão, está errado. Mas a pergunta que o nosso presidente tem feito para nós, o Jorge Godinho Barreto Neri, é: Jesus excluiu alguém algum dia? O Espiritismo exclui? O Espiritismo e Jesus não excluem. Então, não precisa fazer uma inclusão daquilo que não excluiu. Precisa fazer acolhimento. Então, nós precisamos acolher essas pessoas de situação de fragilidade social. E é, inclusive, um projeto que Bezerra recebeu de Ismael e de Jesus, e que ele transferiu para Marta, num grupo espírita aí de Minas, numa visita que ela fez. Que é levar o espiritismo para essas pessoas, oferecer o espiritismo para elas, e com o tempo, fazer com que elas, no acolhimento, elas façam parte e venham administrar esses centros espíritas. Então, sim, o meu público que frequenta a palestra não quer estudo, mas tem um grupo de pessoas que estão em situação de fragilidade social e eles aceitam estudar. Que maravilha, mas eles não sabem ler. Vamos ler com eles. Vamos ver de que jeito nós vamos ajudar aqueles de boa vontade que queiram aprender a ler, com a ajuda ou não da prefeitura, ver como é que a gente pode fazer isso, não é? Dos órgãos de administração pública que podem dar o apoio. E daí para frente, levar as pessoas a ir conhecendo, é um compêndio maravilhoso. Hoje o Espiritismo tem um dos maiores compêndios que a humanidade já recebeu de análise do Novo Testamento, gente. Isso precisa estar ao alcance de todo mundo. E se a pessoa não sabe ler, nós temos que ajudá-la a aprender. Se ela tem dificuldade de interpretar, ela aprendeu a ler, mas está com dificuldade de interpretar, porque as escolas hoje não ajudam nisso, infelizmente, vamos ajudar a pessoa a entender. Ela tem boa vontade, que sejam 2 ou 3, não interessa. Esses 2 ou 3 podem virar, como eu digo, formadores de opinião no local. E o exemplo deles pode contagiar outros. Pode levar tempo, por isso que Bezerra recebeu cerca de 300 anos para a implantação desse projeto. Mas tem que começar. Começar já. Então é uma oportunidade, viu? Que está tendo, desse grupo estar interessado. Aconteceu em Santo Antônio do Descoberto. Depois de estar o trabalho implantado há muito tempo, né, com várias transformações, inclusive quando começou lá, no final de semana, durante a semana, a escola, no final de semana, atividades espíritas. O pessoal vinha para receber cesta básica, café da manhã, deixava tudo sujo, o chão ficava uma sujeira de papel, de resto de coisas, de comida. Hoje em dia não fica um fio de cabelo no chão. Acredito. Tá? E aí, naquela época, ofereceram para dar passe. Disseram que não podia não, que o pastor disse que não podia tomar passe não. Mas aceita orar? Aceita. Então entra aqui na sala que nós vamos orar juntos. Hoje eles fazem fila e alguns estão dando passe. Bom, e aí um dia foi feita uma avaliação e foi perguntado para eles o que mais que a Federação Espírita Brasileira pode fazer por vocês. Um senhorzinho, velhinho, disse assim, normalmente, né, são mais de 50 anos, não tem problema, gente.
Não tem problema. Prestemos atenção, tem muita gente, o espiritismo se caracteriza por isso. Vem crianças e jovens? Sim, vem, mas muita gente entra depois dos 30, dos 40 no espiritismo. Então, não tem problema. Esse senhorzinho disse assim, não tem um tal de ESD aí, não? Não podiam fazer esse tal de ESD com a gente? Começou o estudo sistematizado lá com eles e assim vai. Agora já tem estudo da mediunidade. E vamos lá. Tem um grupo mediúnico funcionando já lá. Sim. A outra, como que a federação poderia auxiliar na questão, assim, de uma implantação de um estudo a nível de rede com vocês? Uhum. A gente marcasse, assim, com as casas espíritas, mas a nível de rede. Seria Sim. desse molde? Assim, como que vocês poderiam nos auxiliar? Olha, a gente tem, na época da pandemia, a Marta nos convidou, como nós participamos do primeiro grupo, que a gente tem notícia, pelo menos, foi o primeiro grupo virtual deste planeta. Na época que a gente estava criando, a gente não sabia disso. Foi em 2005 que ele foi criado, e em espanhol, não é? E para estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, depois foi ESD, em 2010 virou um centro espírita legalizado na Espanha. E ele existe até hoje. E porque a gente tem essa experiência, na época da pandemia, a Marta nos chamou para implantar o Evangelho Rede Viva virtual na FEB. E eu queria abrir logo 10 turmas, não tinha gente, né, para fazer isso tudo. Então fomos abrindo 4 turmas, nós começamos. Hoje em dia tem 11 turmas, tem uma turma inclusive em espanhol, de Hispanoamérica, que foi a mais recente que a gente criou, e nós, naquela época, convidamos todo mundo, os centros estavam fechados, as federativas fechadas, então abriu para todo mundo. Quando foi acabando a pandemia, que começou a voltar, então nós fizemos o seguinte, a gente passou, a partir da turma 7, a criar turmas só de pessoas indicadas pelas federativas. Então, a FEB já tem esse trabalho. Se vocês tiverem gente interessada em se preparar, a gente começa normalmente no grupo, no livro 1. Mas as pessoas que entram com compromisso. Se a sua federativa, o seu centro precisar de você, você vai atender a sua federativa e o seu centro, e não a FEB. Você vem aqui para uma formação em serviço. Aí faz o livro 1, leva 1 ano aproximadamente do livro 1. A partir do final do livro 1, já começa a participar como facilitador aqueles que têm desejo, e no livro 2, a turma é conduzida por eles próprios, com o auxílio dos mais experientes. Então as pessoas se formam. Já existe esse tipo de coisa, porque aí vocês têm formação de facilitadores que podem montar as turmas. Isso é uma rede, tá bem? Sim, então já existe isso pela federativa. Existe pela Federação Espírita Brasileira, vocês podem falar com a União Espírita Mineira, se tiverem interesse. A União já indicou várias pessoas, pode indicar daí também, provavelmente tem até gente daí, né, Wagner, que já está fazendo. E então pode fazer sim, já existe o trabalho, e isso é o que a FEB pode ajudar, gente, as federativas na formação. E aí tem federativa que já está criando grupos na própria federativa para formar para o seu estado, que o interesse aumentou tanto, não é que até as próprias federativas estão criando grupos também de preparação. E a FEB continua, tem alguns que vêm, nós temos até presidente de federativa que participa, né, para entender como é que funciona, presidente de centro, e está funcionando muito bem, graças a Deus. Nós criamos uma primeira turma, ontem eu estive com o pessoal, tinha 42 pessoas ligadas ao grupo em espanhol, gente, e o próprio pessoal já está conduzindo. Não somos nós conduzindo, eles mesmos já estão conduzindo, estão na metade para o final do livro 1, eles já estão conduzindo. Tá? Pois é. Como a FEB vê a questão do envelhecimento do movimento espírita, a ausência de jovens nas casas espíritas, o Evangelho Rede Viva tem alcançado esses jovens? Muito bem. Nós temos, aqui tem uma questão a ser esclarecida, gente. Não houve diminuição de espíritas no movimento espírita, tá? Já foi explicado pelo Elahá, que ele trabalha no IBGE, e a FEB, inclusive, não precisou publicar nada sobre o assunto, porque ficou esclarecido. Logo no começo houve aquele alvoroço, né? Porque o recenseamento mostrou que houve uma diminuição de espíritas e aumento de pessoas dos cultos afro-brasileiros.
Mas acontece que nos recenseamentos anteriores as pessoas não tinham todas as opções para dizer que ele era de tal ou qual culto. Então, por afinidade, dizia que era espírita. Então, agora já tem, a pessoa já não precisa dizer que ela é espírita, ela pode dizer que ela é do culto afro tal. E aí parece que deu aumento dos cultos afros. Não, não é. Ali não são as pessoas que são as pessoas que se declaram, como o Elahá esclareceu. Então, o recenseamento não é para dizer quantas pessoas existem nas religiões. Ela diz quantas pessoas se declaram daquela religião. Entendi. Então, a pessoa, por falta de opção, declarava que era espírita. Hoje ela tem opção, ela declara que ela é daquele culto. Então, por isso que parece que houve diminuição. E a questão do jovem, gente, sempre foi assim no movimento espírita. Nós não temos o ingresso das pessoas, não se dá pela juventude. Se dá, em maior parte, pela madurez. Pessoas que já estão nos seus 30, 35, 40, que estão passando pelas agruras da vida, que buscam resposta e no encontro vão encontrar no espiritismo. Então, nós temos um trabalho muito bom de acolhimento da juventude. A gente fala de inclusão, não é? E de protagonismo do jovem, como é colocado. É um trabalho muito bem feito. O presidente Godinho tem, inclusive, incentivado as federativas. Ele tem participado de encontros de jovens. Agora mesmo no Sul, ontem ele falou para os jovens. Ele esteve numa dinâmica com os jovens ficaram encantados. O presidente participando com eles lá, fazendo a dinâmica, botar uma venda no olho e ser conduzido pelo outro, não é? Caminhando e tal. E ele conta a experiência que é maravilhosa. Então, esse tipo de coisa nós temos que fazer. A gente quer que o jovem venha, nós precisamos ir lá. Está com ele. E, naturalmente, ele vai estar conosco. É isso. Eu fui acolhido na FEB. Eu fui o segundo diretor mais jovem da história da FEB. Tá? E eu fui acolhido na FEB. Não foi por todo mundo. Teve gente que não queria me deixar entrar no grupo mediúnico porque eu era jovem. Lá dentro da FEB. Mas aí, gente, aquela questão. Eu não vou ficar apegado a isso daquele que negou. Fui procurar o outro disse que eu podia. Não tinha problema nenhum. Então, não é a instituição, são pessoas, não é? Que não acolhem. A instituição acolhe, a FEB me acolheu e acolhe os jovens desde muito tempo, né? Desde que ela surgiu tinha jovens. O mais jovem de todos foi lá no comecinho do século XX, que ele virou diretor da FEB. Então, o pessoal costuma dizer, lá na FEB, aquele bando de dinossauro. Aí eu digo, oh, meu Deus, ou de, como é que eles falam? De bispos. Aí eu digo, é desconhecimento muito grande, não é? Eu digo, vem para dentro, meu irmão, vem para cá, vem com a gente para conviver um pouquinho, para ver como é que é, não é? Então é falta de conhecimento quando fala essas coisas. E precisa acolher, sim, acolher, a gente tem que fazer isso, a Casa Espírita precisa entender isso, mas não é entregar na mão do jovem. Chega o jovem, deixa com ele, mas cadê a experiência? Cadê a cultura que a instituição desenvolveu? Passou para o jovem? Conviveu para passar? Então tem que ter a convivência, né, natural, e o jovem vai assumindo naturalmente, não é o trabalho ao longo do tempo, tá certo? Isso aí merece aprofundamento, tá? Não dá para dar uma resposta mais profunda por causa do tempo, aí já tiro. Tá bom, Esses são os livros, todos eles estão disponíveis para baixar gratuitamente no portal da FEB, ou pode comprar pela livraria, ou pela livraria, às vezes, do centro ou da federativa onde você está, tá bem? São 7 livros já publicados, e os outros estão em caminho, tá bom? Eu coloquei... Carlos, mais uma vez queria reiterar aqui os nossos agradecimentos pela sua participação e nós vamos agora passar para o nosso intervalo aqui e fica aí. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Eu tenho outro seu carinho, sua atenção.